paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor para a sala do pré-adolescentes. Mais um domingo da EBD online com a tia Elaine. E vamos lá começar mais uma aula, mais uma lição. Hoje será a lição de número 7. Então vamos lá começar a nossa aula. Vem com a tia Elaine. A aula começa com oração. Então vamos orar pedindo a bênção em mais uma aula da nossa EBD online da Geral. Amém? Senhor Jesus, Pai de toda misericórdia, estamos, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer, Pai, primeiramente por tudo, por Tua proteção, pela saúde, Pai, por mais um dia que Tu nos concedeste, por nossa família. Muito obrigado por todos os nossos amigos. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tem cuidado do Teu povo. Senhor, entregamos a Ti mais esta lição, mais esta aula da EBD. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber mais a Tua palavra, para receber mais de Ti e que Teu Espírito Santo possa usar a Tia Elaine grandiosamente. Usa-me, Senhor, para fazer e falar somente aquilo que Tu queres. Nada venha de mim, Senhor, mas que tudo venha de Ti e que o objetivo, Senhor Jesus, da nossa aula, que tudo, Senhor Jesus, sobre a lição seja guardado dentro do coração de cada aluno pré-adolescente. Em nome de Jesus, é tudo isso que te pedimos e já te agradecemos. Amém! E para você que assistiu a lição do número 6, que foi do domingo passado, Elaine também deixou disponível para vocês um exercício. Isso, o exercício para saber se vocês aprenderam sobre a lição passada. Então, procure com a sua coordenadora o link para responder o exercício. Combinado? A aula de hoje também terá o exercício para eu saber como é que vocês estão, se vocês estão aprendendo, se vocês estão prestando atenção à aula. Então, vamos começar agora entrar na nossa lição, a lição de número 7, que tem por título, que a Elaine vai deixar aqui aparecendo, Uma Mulher em Julgamento. O título da lição de hoje é Uma Mulher em Julgamento. Quem será essa mulher? E que julgamento é esse que ela recebeu? Será que foi ela que foi julgada? Ou será que foi outra pessoa que ela conheceu? Vamos descobrir na aula de hoje, tá bom? E o versículo, a Bíblia diz, de hoje se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: pegue a sua Bíblia e leia comigo. Eu vou ler diretamente na lição, mas você pega a Bíblia, porque vocês não têm a lição ainda, e quem tiver, lê na lição. Mas é bom ler na Bíblia. Combinado? Vamos lá. A Bíblia diz de hoje, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim. E lá vai deixar disponível aqui também. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, e Elaine agora vai ler pausadamente, bem devagar, que é para vocês memorizarem e entenderem o que está falando no versículo. Combinado? Vamos lá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. A Bíblia diz que Deus, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele fará o que é correto. E o que é correto?
Se nós reconhecermos que somos pecadores, ele perdoará os nossos pecados e limpará o nosso coração de toda maldade. Esse é o Bíblia Diz, que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E a aula da tia Elaine tem o quê? Um corinho. Corinho, vamos lá. Adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos louvar junto com a tia Elaine. Todo mundo, hein? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, meu alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Eita, o corinho fala que o nosso coração era sujo. Mas quando Cristo entrou, lavou com seu precioso sangue e ficou alvo, tão alvo assim o tornou. E que dia feliz que foi no dia que aceitamos e deixamos Jesus entrar no nosso coração e limpar ele todinho. Isso é maravilhoso! Vamos lá? Aula da Elaine também tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Dinâmica! E na dinâmica de hoje vai ser bem simples. A dinâmica de hoje eu também vou pedir ajuda a uma das minhas filhas, hein, Mariane? A dinâmica de hoje é bem simples. Pede para o papai e para a mamãe fazer com vocês, tá bom? Em casa, vocês vão pegar algum objeto ou um pedaço de papel que vocês tenham vermelho e um verde. E lá tem um coração, né? Que já estava cortado, então eu estou aproveitando. Reaproveitando. Um coração vermelho e um coração verde. Eu vou dar ele para Mariane, tá bom? E eu vou fazer algumas perguntas. E para sim, quando for a resposta sim, ela vai levantar o coração verde, vai mostrar o coração verde. E quando for não, ela vai mostrar o coração vermelho. Muito bem, Maria. Vamos lá. Eu vou começar as perguntas, tá bom? Você conhece, Mariana, alguma pessoa preguiçosa? Eita, verde significa sim. Vamos lá, Mariane. E você, Mariane? Você é preguiçosa? Eita, tem que ser sincera, hein, crianças? Mariane foi sincera. Muito bem. Você conhece alguma pessoa, Mariane, que é chata? Eita, ela tá levantando é rápido, né? E aí, e você, Mariane? Você se considera chata? Fala a verdade, se considera chata. Você acha que você é chata? Então, tá bom. Então, vamos lá. Você, Mariane, conhece alguma pessoa que é mentirosa? Eita. E você? Pense bem na resposta. Você, você é mentirosa? Você mente? Eita, Mariana está sendo sincera, hein? Igual vocês também têm que ser. Então, vamos lá. Você conhece alguma pessoa, algum colega seu que não respeita o papai e a mamãe dele? Não conhece? Que não respeita? Todos os seus colegas respeitam o papai e a mamãe deles? E você, Mariane, você respeita o seu papai e a sua mamãe? Tá bom. E você, Mariane, conhece alguma pessoa, algum colega que não gosta de ir para a igreja? Conhece? E você, Mariane? Você gosta de ir para a igreja? Você conhece algum colega que, quando é chamado para louvar, para fazer alguma coisa para Deus,
Fala não? Você não conhece? Todos os seus colegas, quando alguém chama para fazer alguma coisa na igreja, diz sim? Tá bom. Então vamos lá. E você, Mariane? Você fala sim para todas as vezes que você é chamada para fazer as coisas na igreja? Ela está sendo sincera, viu? Ela realmente não. Ela diz não às vezes. Pois é. E a Bíblia nos fala que nós devemos ser sinceros. Devemos falar sempre a verdade, mesmo que a verdade seja uma coisa feia que a gente tenha feito, mas devemos sempre falar a verdade e pedir perdão. Muito obrigada, Maria. Vamos lá. Algumas perguntas que eu fiz é bastante difícil de responder, não é mesmo? Vocês viram que várias perguntas Mariana pensou, demorou a responder. Por quê? Porque em algumas perguntas, principalmente nas perguntas que era relacionada às outras pessoas. Porque é fácil a gente falar e apontar os erros das outras pessoas, mas é muito difícil reconhecermos nosso próprio erro. Que hoje, na aula de hoje, nós possamos aprender que os erros dos outros também podem ser um erro parecido com o nosso. Nós vamos aprender na aula de hoje que para Deus não existe erro pequeno e erro grande. Não existe pecado pequeno e pecado grande. Na aula de hoje, vamos descobrir que para Deus tudo é pecado, tudo é a mesma coisa, todos são dignos de julgamentos, todas as pessoas podem ser julgadas por ele, mediante o seu julgamento. Então, independente do que a pessoa fez, Deus o julgará. E vamos entrar na aula de hoje. Ah, lembrando, você pode, se vocês estivessem participando presencialmente, vocês teriam um momento da ofertinha. Mas você também pode ofertar. O momento que você estiver indo para a igreja, ou o papai e a mamãe for, leva a sua oferta, porque a oferta é muito importante. Ajuda aos missionários, a viuvinha, pôs na caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, junto ao tesouro muito maior. Jesus sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim, tilim-tim-tim, tilim-tim-tim. Então, oferte de todo o seu coração e com alegria. Sempre que você for à igreja, com todos os cuidados, usando máscara, passando álcool em gel, tomando todas as precauções, leve a sua ofertinha para manutenção da casa do Senhor. Amém? Vamos lá ver o que fala. Qual história nós vamos aprender hoje? Eu acredito que vocês já devem saber. Por quê? Por causa do título da lição, que é Uma Mulher em Julgamento. Vamos descobrir na lição, na história de hoje, qual mulher que foi levada a julgamento, se foi ela que foi julgada, se foi alguém que ela conhece. Vamos lá. Com o passar do tempo, Jesus se tornou uma pessoa muito conhecida. Cada vez mais, cada dia que passava, ele ficava muito conhecido. Por quê? Por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes, por causa dos seus milagres, por causa da sua compaixão com os pecadores, com as pessoas doentes. Então, por causa desse grande conhecimento que as pessoas tinham, muitas pessoas o reconheciam como mestre. Algumas pessoas, por causa da sabedoria de Jesus na época dele, chamavam ele de mestre. Isso mesmo. E a fama de Jesus, a sua postura incomodava. Por quê? Porque naquela época existiam pessoas que eram mestres. Os fariseus, exatamente. Os fariseus
daquela época, que são pessoas o quê? Que eram ministros, conhecedores da palavra de Deus, da lei, entendia tudo sobre a lei. Os fariseus e os escribas, naquela época, os fariseus e os escribas eram chamados de doutores da lei. E eles eram chamados também de mestres. E eles ficaram com inveja. Pois é, eles tinham muita raiva de Jesus. Por quê? Porque as pessoas, por causa dessa compaixão que Jesus tinha com as pessoas que eram doentes, que eram pecadoras, Jesus ele amava todos sem distinção, da mesma forma que o Pai dele, que é Deus, o nosso Senhor, nos ama muito. Lá em João 3,16 fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, da mesma forma, Jesus amava e tinha uma profunda compaixão com todas as pessoas que ouviam as suas palavras. E os escribas não gostavam disso. Os fariseus e os escribas tinham muita inveja de Jesus. Eles não gostavam nem um pouquinho. E por causa disso, uma certa vez, Jesus estava ensinando no templo, como de costume, pregando, falando para as outras pessoas, e eles tentaram pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus na palavra, diante da lei dos judeus. Eles pensavam que Jesus não entendia sobre leis. E ele só era uma pessoa que falava bonito, que fazia coisas em nome de Deus. Eles pensavam que Jesus era só falante, uma pessoa que fala bonito. Eles não imaginavam que Jesus, com o entendimento dado pelo Pai, entendia de algumas leis. E o que diziam os fariseus e mestres da lei? Aquele grupo de religiosos entrou ao pátio do templo com uma mulher. Isso, eles quiseram pegar Jesus na palavra, na lei, diante da lei. Então eles levaram uma mulher que tinha sido pega no ato do pecado. Aquela mulher foi pega em adultério. E naquela época, diante da lei, o adultério é o quê? Pecado, né? Segundo a lei, não, eles sabiam que era um pecado. E a pena para esse pecado era a morte. E uma morte muito. Eles faziam o quê? Quando a pessoa era pega no adultério, eles levavam para os doutores da lei, e aqueles doutores julgavam, e se aquela mulher, ou o homem, tá? Não era só a mulher, ou a mulher pega em adultério, ou o homem fosse julgado e fosse condenado, naquela época não tinha, um tribunal. Eles não tinham tribunal, mas eles tinham os escribas e os fariseus, que eram doutores, mestres, entendedores das leis de Moisés. E eles que julgavam na época. E o que aconteceu? Aquela mulher que foi pega em adultério foi condenada por eles e foi levada até Jesus. Por quê? Porque aquelas pessoas que eram pegas em adultério eram condenadas à morte sendo apedrejadas, vivas. Todas as pessoas se reuniam, todas as pessoas daquela região, daquele vilarejo se reuniam e apedrejavam as pessoas que eram pegas em adultério até a morte, seja homem ou mulher. Vamos lá. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, obedecia à lei de Moisés. O que estava escrito nessa lei valia tanto para a vida da fé como para a vida civil, ou seja, tanto valia diante de Deus como valia aqui na lei da terrena, certo? Então, a desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia ou região e do templo. Segundo a lei,
o homem e a mulher que praticassem o pecado do adultério deveriam ser mortos de uma forma muito cruel, sob apedrejamento. Era uma lei muito rígida, muito dura, para um pecado também muito grave, considerado muito grave no momento, naquela época. E até os dias de hoje também. Adultério é pecado. Então, vamos lá. Vamos ver se os escribas e os fariseus conseguiram pegar Jesus na palavra. O que eles imaginavam? Que Jesus, com todo o seu amor e compaixão, ia falar alguma coisa ou ia incentivar aquela mulher a ser apedrejada. E aí, o que será que o mestre Jesus, como eles chamavam, falou para eles? Vamos descobrir dentro da lição. Pois é. Aqueles homens trouxeram, no caso, o caso da mulher. Já tinha um veredito definido dentro dos corações. Eles já haviam feito um julgamento já dentro do coração deles e sabia que diante da lei de Moisés era para ser apedrejada até a morte aquela mulher. Jesus, porém, sabia muito bem o interesse deles, que era de testá-lo para não cumprir a lei. A primeira reação de Jesus foi silenciosa. Quando eles chegaram e apresentaram o pecado da mulher e falaram sobre você que fala muito de Deus, em nome de Deus, que é seu pai, o que é que você entende de lei, como que devemos proceder com essa mulher diante do ato, do pecado do adultério. Então Jesus silenciou-se, ficou em silêncio, só escrevendo na areia. A Bíblia diz isso. Ele ficou pensando e escrevendo. E ele continuou o que estava fazendo. Continuou durante um certo tempo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, bora Jesus! E aí, o que é que você vai falar? O que é que devemos fazer? Você conhece a lei? Então vamos falar de tanto eles perguntarem. Jesus, diante do silêncio de Jesus, eles ficaram perguntando. Então, Jesus continuou o que estava fazendo, mexendo na areia, e disse essas palavras: quem de vocês não estiver em pecado, quem não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 7, viu essa história? E nessas poucas palavras de Jesus, podemos aprender importantes lições. Pecado. E o que é pecado? Pecado, como eu falei na aula passada, é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que desagrada a Deus, que deixa nosso Deus triste, certo? Isso é pecado. E pecado não entra no céu. Pois é. Então, eles falaram isso. Aqui, segundo o dicionário, pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Tudo que Deus não aprova é pecado. Então, segundo o dicionário, tudo que vai ao contrário, que está em desacordo ao caráter de Deus, é pecado. Por quê? Porque em Deus não há erros, em Deus não há trevas, porque o pecado é trevas. E em Deus não há injustiça. Deus é justo, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mesmo antes de falarmos, Ele já sabe. Então, o primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva, como a gente bem sabe. E lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física.
A morte desse corpo aqui, que as pessoas morrem e a gente não vê mais elas. É a morte do espírito, a morte onde nos traz a separação. Nós não queremos essa morte. Nós que aceitamos Jesus, queremos ficar sempre pertinho dele. Então, que nós possamos vigiar diante dessas pequenas coisas. O que é ser pecador? Pecador é todos nós. Nós que somos seres humanos, desde Adão e Eva, quando eles pecaram lá no Éden, o pecado se estendeu para toda a humanidade. E todos nós já nascemos no pecado. Nós também já aprendemos isso na lição passada, que todos nós somos pecadores e que destituídos, separados estamos da glória de Deus. Mas Deus não quer essa separação. E nesta lição também aprenderemos que ele sempre arranja um jeito de nos ligar novamente com ele. Ao mesmo tempo em que o ser humano é agente e pratica o pecado, ele também é vítima do mesmo, porque quando nós pecamos, existe um salário, existe alguma consequência. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos o pecado, nós também recebemos uma consequência. Isso é muito triste, é uma consequência muito triste. O que será que é juiz? O que vocês entendem por juiz? Existem vários tipos de juízes, né? Vocês sabem, existe o árbitro de futebol, que é um tipo de juiz de futebol. Existe o juiz dos tribunais, que existem vários juízes. Existe Jesus, Deus, o nosso sumo juiz, nosso lindo juiz, aquele que nos julga segundo as nossas transgressões, segundo os nossos pecados. Julgar ao próximo é uma tentação. E é muito fácil a gente julgar e apontar os erros e os pecados das outras pessoas. É muito fácil. A gente consegue assim, ó, muito rápido. Como vocês viram na dinâmica, a Mariane fez isso rapidamente. Mas quando nós vamos falar de nós mesmos, vamos nos julgar a nós mesmos, aí fica mais difícil, né? Jesus, em vários dos seus sermões, ensinou que o hábito de julgar ao próximo não agrada a Deus. Está escrito em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1. A Bíblia também nos ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder para julgar o homem. Olha só que maravilha. A gente pode julgar? A gente pode apontar o pecado e os erros dos outros? Não. Só existe um justo juiz que tem autoridade para julgar. E, de fato, há um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10, fala sobre este grande tribunal que vai ocorrer. Quando uma mulher pecadora foi apresentada para julgamento, Jesus, ao invés de condená-la, ele demonstrou a grande compaixão, o grande amor. Por quê? Porque o amor do Pai dele, Deus, se estende até o coração dele. E é o mesmo amor que Deus arranjou enviando ele. Pois é, quando Deus enviou a Jesus, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, ele provou este grande amor por todos nós. Exatamente. Então, quando Jesus viveu aqui na Terra, ele tratou de todos com bastante compaixão, com muito amor, porque a compaixão também é um atributo do amor. Então, Jesus nos ama muito, igual ao seu Pai Deus. E ele não quer que pecado algum, nem aquele dessa mulher, deixasse ela distante de Deus. Ou que ao mesmo levasse ela à morte. Desse mesmo propósito, Deus também não quer que nós morramos, que nós deixemos o nosso coração ficar escuro, 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 sujo de tanto pecado, até nos levar à morte espiritual, até nos deixar distantes dele. A exigência de total pureza diante de Deus obrigou aqueles homens a irem embora. Quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, aquele que não tiver em pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Todo
todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Então, todas aquelas pessoas também tinham algum tipo de pecado. O que todos fizeram? Soltaram as pedras e foram embora. E Jesus, com um ato de compaixão e muito amor, olhou para aquela mulher e disse: Aonde estão os teus acusadores, mulher? E ela simplesmente levantou a cabeça, olhou, todos foram embora. Então Jesus, com um ato de amor, de compaixão, de misericórdia, o mesmo que o Pai dele tem por todos nós, ele disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ele disse: Vá e que não cometas mais nem o pecado do adultério e nenhum outro qualquer pecado. E é isso que Deus pede para você hoje, para todos nós hoje, que nós fiquemos constantemente vigilantes, que nós possamos parar de condenar e olhar mais para a nossa vida espiritual, que nós possamos julgar menos e amar mais ao próximo, que nós possamos ter compaixão como Jesus teve, do mesmo jeito que Deus teve de nós quando enviou o seu Filho Jesus. Que a nossa compaixão, que o nosso amor pelo próximo seja grande, grandioso. Que nós possamos entender que todos nós somos seres humanos e que todos estamos disponíveis. Deus nos deixou o livre-arbítrio e Ele deixa isso bem claro. Ele nos deu a opção de escolher servir ou pecar. Ele deixou essa opção, ir para o céu ou, infelizmente, através do pecado, morrer espiritualmente e ir para o inferno. Que nós possamos entender que somos seres humanos, que nós estamos suscetíveis, estamos fracos. A partir do momento que nós ficamos distantes de Deus, nós somos seres humanos e somos todos pecadores. Mas Deus também quer que você compreenda que nenhuma pessoa pode julgar a outra. Não podemos julgar erros dos outros. Nós devemos, quando Jesus vier pegar a sua igreja, nós vamos dar conta do que nós fizemos. E não do que os nossos filhos fizeram, dos nossos maridos fizeram, que os nossos irmãos fizeram. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos. Então, podemos julgar? Não, porque só há um digno de julgar. Só há um juiz digno de todo julgamento. E que nós possamos aprender isso. E que também nós possamos conhecer o propósito do perdão. O perdão. E se alguém fez alguma coisa com você, perdoe. A Bíblia nos diz, em algum versículo, nos ensina, a Bíblia nos ensina, na realidade, que alguém, quando chegou para Deus, para Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse: na realidade, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, é um número bastante grande, razoável. Nós devemos perdoar infinitamente, porque nosso Pai, Deus, o justo juiz, nos perdoou a partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida para Ele. Você que está assistindo essa aula, se você ainda não fez essa decisão, queira o perdão de Deus. Queira que Jesus, o seu Filho, more dentro do seu coração e limpe todos os seus pecados. Queira ser queira ter compaixão das pessoas. E isso nós só podemos aprender diante de Jesus, diante de reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de Jesus para limpar os nossos pecados, que Ele morreu por nossos pecados e dizemos que queremos Ele na nossa vida, então Deus, nosso Pai que nos ama tanto, limpa o nosso coração, permite que Jesus entre dentro dele e que faça morada. Então, que nós possamos aprender na aula de hoje
que não podemos julgar erros dos outros, nós temos que dar conta dos nossos erros. Ah, tia Elaine, mas aquela pessoa está fazendo uma coisa muito feia e alguém precisa dizer. É, alguém precisa levar a Bíblia para ela e dizer, olha, mediante o que Deus nos ensina, nós não podemos fazer isso que você está fazendo. Se incluir, se incluir quando vai falar. Não dizer, olha, o que você está fazendo é errado. Não, você tem que dizer, olha, Jesus fica muito triste com o que você está fazendo. Se eu fizer, ele também vai ficar triste. Então, ter compaixão como Jesus tem, como Jesus teve quando estava vivo e como ele tem até os dias de hoje. Que nós possamos, com os erros dos outros, amar mais, orar mais pelas pessoas, porque é fácil a gente apontar, é fácil a gente olhar e ver o pecado do nosso irmão. A Bíblia nos diz que quando nós estamos apontando para alguém, é só um dedo que está apontando para a pessoa e 3 dedos que está apontando para nós mesmos. Então, a Bíblia diz que quando a gente for tirar a trave do olho do nosso irmão, o argueiro do olho do nosso irmão, antes nós tiremos a trave do nosso olho. Então, que nós possamos olhar menos e julgar menos e amar mais. Orar pelas almas, orar pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E orar também pelos nossos colegas que estão vivendo no Evangelho, que já aceitaram a Jesus, mas que ainda precisam de oração. Porque todos nós precisamos de oração constantemente. Então, que nós possamos aprender a julgar menos, amar mais e ter mais compaixão. Que essa aula de hoje tenha ensinado a você a ter empatia. O que é ter empatia? É olhar aquela pessoa com o problema dela, seja pecado, seja qualquer coisa, e tentar ajudar ela diante da palavra de Deus. Mas ajudar não apontando o pecado e o erro dela, mas ajudar ela orando e dizendo como Jesus falou para a mulher: vá e não peques mais. Eu vou te ajudar em oração e você vai vencer esse pecado. Que nós possamos ser compassivos, que nós possamos ser mais pacientes, longânimos, que nós possamos pedir esses frutos, todos os frutos do Espírito, mas que esse fruto do Espírito, nesta aula de hoje, paciência e longanimidade, compassividade, nós possamos ser compassivos com os erros dos outros e perdoar acima de qualquer coisa. Amém? Que você tenha gostado dessa aula e eu espero você na próxima aula, que vai ser da lição 8, que fala Jesus, o pastor verdadeiro. Vamos descobrir que Jesus é nosso pastor verdadeiro de uma forma diferente com a tia Elaine. Combinado? Espero você no próximo domingo, na próxima aula, na lição 8 da EBD do DEPIM Geral. E para finalizar a nossa aula, vamos orar, agradecendo a Deus por todos os seus ensinamentos. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ajudando o próximo, amando o próximo e sem olhar os erros dele. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado por mais desta aula. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, todos os dias a ser compassivos. Nos ensina, Senhor, todos os dias a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se não queremos, Senhor Jesus, o julgamento para nós, que nós possamos também não julgar o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a orar mais uns pelos outros, a amar mais uns aos outros, como a tua palavra diz. E que no próximo domingo, Senhor, nós possamos estar aqui novamente, na EBD virtual, para aprender mais de ti. Muito obrigado. Nos ensina, Senhor Jesus, todos os dias que precisamos mais de ti, que precisamos todos os dias do teu perdão e que nós possamos dar o teu perdão àquelas pessoas que não te conhecem ainda.
Em nome de Jesus, é tudo isso que te agradecemos. Amém. Até a próxima aula, até a próxima lição da EBT virtual do Depim Geral com a tia Elaine na sala dos pré-adolescentes. Vejo vocês no próximo domingo. Tchau!